Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Instituto Brasileiro de Aviação. Hoje eu estou aqui com o ex-vereador e prefeito da cidade de São Vicente, ex-deputado federal, secretário, vice-governador e governador do estado de São Paulo e atual ministro de Portos e Aeroportos do governo federal, Márcio França. Obrigado, Márcio, mais uma vez pela sua participação. É uma honra tê-lo aqui em nome de todo o Instituto Brasileiro de Aviação. Obrigado. É um prazer em falar com vocês também. Muito bom. Márcio, ao longo de toda a sua trajetória política, a gente sempre viu uma participação muito forte no desenvolvimento socioeconômico e cultural, e agora assumindo não só essa nova posição enquanto ministro de Portos e Aeroportos, dentro de uma área recém-criada a partir do Ministério da Infraestrutura, queria primeiro saber quais são os principais desafios dessa nova gestão e qual é a importância dessa desvinculação do Ministério da Infraestrutura, focando agora exatamente em portos e aeroportos até 2026. Bom, quando eu fui deputado federal há alguns anos atrás, né, eu era líder de um bloco grande de parlamentares e já era o primeiro mandato do presidente Lula. Eu havia, em determinado momento, sugerido ao presidente, pela minha relação com a cidade de Santos e a situação portuária, eu entendia que dentro do espectro transporte, os outros assuntos que são menores do que rodoviário acabavam desaparecendo e perdendo foco, importância, recurso, força política. À época, eu sugeri ao presidente a criação de um ministério específico para portos. Ele demorou um pouco, enfim, mas depois concordou e criou portos e aeroportos separados, né? Na época como secretaria, mas com status de ministério. Mas nesse novo mandato, quando nós conversamos, o presidente me pediu, pela experiência de ter sido governador de um estado grande, com uma estrutura grande de infraestrutura, e, em especial, com a cabeça e com assim, a experiência de quem sabe implementar coisas que ainda não estão implementadas. Eu fui em São Paulo criador, por exemplo, quando o Alckmin me pediu para criar um ministério, uma secretaria de turismo, né? Então, quando você vai mais experiente, é mais fácil você colocar alguém que já está acostumado a jogar para jogar num time que ainda não tem muita experiência. No nosso caso, teria que haver uma separação de dois ministérios, de um ministério, como você falou, em dois importantes, né? Porque tinha o ex-governador Renan, que é o atual secretário, ministro de Transportes, que ficou com a pasta ligada à questão de rodovias e ferrovias, e ficou, então, o modal de aeroporto e porto para um outro canto, que seria esse ministério. E, para isso, ele, então, optou com esse desafio, me deu as tarefas que ele achava mais importantes para portos e aeroportos, e ainda fez uma sugestão, né, que a gente agregasse a esse assunto aqui as hidrovias, que estavam normalmente ligadas lá ao transporte. E, mais recentemente, o Congresso votou, e foi só agora há pouco tempo, porque isso tudo foi criado através de uma medida provisória. Quando o Congresso votou, é que decidiu se as hidrovias ficariam para cá ou para lá, se elas tinham mais a ver com rodovias ou tinham mais a ver com portos, né? E o Congresso decidiu deixar aqui, então, como o governo também queria, acabamos ficando também com as hidrovias. Então, esse é um sistema integrado, naturalmente tem seus desafios, são muitos portos pelo Brasil, 250 portos públicos e privados, e mais outros tantos que existem menores nos rios, quilômetros e quilômetros de hidrovias, né? São 19 mil quilômetros já existentes de hidrovias, e nós temos capacidade de ampliar, que é o que o presidente quer, para dobrarmos esse número, chegarmos próximo de 40 mil quilômetros de hidrovia. E são as rodovias sem grandes impactos ambientais, né? Mais fáceis, mais rápidas, enfim. E aí, junto, tinha aeroporto, que é um outro desafio, né? Porque os aeroportos grandes do Brasil
os aeroportos mais densos, como você sabe, já estavam ou estiveram desde o começo, lá no primeiro do governo do presidente Lula, num programa de concessões. Então, eles foram sendo implantados gradualmente e praticamente todos os aeroportos grandes do Brasil já foram concessionados, né? E aí foram feitos diversos ajustes ao longo dos anos, em cada governo diferente, foi se modelando diferente, errou um pouco, mudou, trocou. E até hoje ainda temos dificuldades, né? Porque quando você convive com coisas novas na relação público-privada, normalmente vão surgindo situações novas que você tem que se adaptar, né? Então, nós tivemos que conviver com a relicitação, exatamente aí no Rio Grande do Norte, né? No caso de Amarante, enfim, quer dizer que são instrumentos novos jurídicos. E aqui estamos nós, com o desafio com relação à aviação. Qual foi o desafio, a proposta do presidente? Márcio, eu quero colocar mais gente voando, né? O meu desafio é colocar mais gente voando. Então, esse é o nosso desafio. E para colocar mais gente voando, 2 novos desafios: passagem baratear e ter mais conexões, mais voos, mais aeroportos, enfim, que é a parte mais específica aí da área de vocês. Maravilha, muito legal saber do tamanho desse desafio, até do histórico que a gente vê em relação ao Ministério da Infraestrutura. Você comentou um pouco sobre as concessões que já foram acontecendo lá desde 2011. 49 aeródromos já foram concedidos. E qual é a ideia da administração nesse sentido para os próximos anos? É continuar com o ritmo de concessões? Qual é a projeção que você faz nesse sentido para os aeroportos no Brasil? Olha, provavelmente nós não faremos a mesma sequência, não é nem porque nós concordamos ou não concordamos, é porque não tem mais aeroportos para serem concessionados. Assim, os que tinham o interesse de público já foram concessionados, né? Grande parte deles ou já está, ou está nessa última fase, na fase 7, que são os últimos que faltam para serem implementados. Agora é uma questão também de ajuste, porque, por exemplo, até então, quem fiscalizava esses aeroportos concessionados é só a ANAC, porque era a ANAC quem fazia esse critério. E a gente acha que isso não é correto. A agência é reguladora. Ela foi quem fez o processo de licitação. O certo teria sido o governo ter feito a licitação e a agência fiscalizar. Na medida que a agência fez a licitação, a gente também vai passar a fiscalizar essas concessões, porque, por exemplo, se um aeroporto em qualquer lugar do Brasil hoje está com a sua pista ok ou não está ok, quem é que fiscaliza isso? Que o cidadão que vai lá e compra a passagem, paga a taxa de embarque, ele está pagando para uma concessionária. Mas a responsabilidade da cobrança é o governo quem exige do cidadão a cobrança. Quer dizer, a pessoa não pode optar em pagar ou não pagar. Se o governo exige dele a cobrança, o governo tem a responsabilidade de saber se a concessionária está funcionando nos horários certos, se as coisas estão funcionando adequadamente, se a escada rolante está funcionando, se o banheiro está ok, se a pista está ok, enfim, nós passaremos a fazer esse controle que hoje é feito através de pesquisa da ANAC, que é uma estrutura muito pequena para fazer essa fiscalização em todos esses lugares. Quando começou lá atrás, com o primeiro aeroporto, exatamente de Amarante, enfim, Guarulhos, são aeroportos que 1, 2, 3, quando chegou a 49 e vai ter mais, né? Isso precisa ter agora o governo também a fiscalizar e adequando. Nós temos no Brasil a vantagem de termos diversas empresas concessionárias que estão aqui no Brasil, muitas estrangeiras, e essas estrangeiras, algumas estatais também, estatais de outros países que estão administrando os nossos aeroportos, para demonstrar que o fato de ser estatal pode ou não ser eficaz, né? O fato de que, quando falar, privatiza os aeroportos eles não foram privatizados porque nem todas as empresas são privadas, né? Muitos dos aeroportos têm empresas estatais de outros países. E agora nós estamos trabalhando para que a Infraero, que é a nossa empresa estatal que administrava esses aeroportos,
passe também a administrar outros aeroportos, né? A nossa meta, já estamos com quase outros 30 aeroportos já com eles, com a Infraero, que chegou a ter um só, né? O 2, vai chegando a 30, e pode chegar a 80, 100 aeroportos, porque ele tem capacidade, a Infraero tem capacidade. E agora estamos estimulando a Infraero a também entrar em concorrências de outros países, fora do Brasil, para também administrar, eventualmente, em outros países, porque nós temos know-how de fazer isso, e não adianta ficar reclamando que foi feito. O que devíamos ter feito era ter feito a concorrência com a própria Infraero também concorrendo, eventualmente disputando, né? Ela tem grandes experiências e é uma empresa muito robusta. Eu tenho a impressão que é esse o novo modelo. A nossa prioridade nesse momento é a implantação desses 100 novos aeroportos, que foi a demanda do presidente. 100 novos aeroportos regionais. Muito bom. A gente vê o Brasil como o segundo maior hub de aviação no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e seguindo o modelo americano lá, eles têm muito forte essa questão da regionalização, o que promove também o acesso muito fácil a diversas regiões e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social da região. Quais são os principais impactos para o setor de uma linha aérea com um maior número de aeroportos interligados e um maior atendimento dos usuários? Bom, claro que o objetivo final, voltamos lá, é mais gente voando, né? Nós chegamos esse ano, somando os últimos 12 meses, a 100 milhões de passagens. É um número consistente, enfim. Mas quando você abre esse número dos 100 milhões, você vai detectar que só 10% do CPF que voam. Isso também é impactante, quer dizer, 90% dos brasileiros não voam, não tem acesso, é caro, é difícil, está longe o aeroporto, enfim. Então, nós fizemos um mapa de densidade, né, que é um mapa que identificou quais as distâncias maiores que a gente vai permitir ou que a gente vai concordar que a pessoa tenha que se deslocar para chegar ao aeroporto. Eu ontem recebi aqui um amigo de Franca, que foi deputado federal comigo, e ele me contou: Márcio, eu vim de Franca, preferi vir de carro, porque de Franca em São Paulo até Brasília, para eu ter que pegar um carro e ir até Ribeirão Preto, depois de pegar em Ribeirão Preto o voo que existe em São Paulo, para chegar em São Paulo e pegar um voo para Brasília, essa somatória dava mais tempo do que talvez chegar em Brasília de carro, né? Então, você vê que as conexões, elas ainda estão muito distantes. Eu estou falando de São Paulo, interior de São Paulo, uma cidade robusta como Franca, né? Você calcula, então, no Acre, no Centro-Oeste, no Tocantins, enfim. Então, nesse mapa, nós vamos transformar o que hoje tem casos de 12 horas, 14 horas para se chegar ao aeroporto, para que a gente tenha em 95% do território brasileiro, no máximo 2 horas, 3 horas para chegar no aeroporto. Esse é o nosso objetivo. Que as pessoas tenham que se deslocar ao máximo 2, 3 horas para chegar no aeroporto. Agora, evidente que aí a segunda parte é, se você tem mais aeroporto apto a receber voos, falta a segunda parte. Agora ela tem que receber voos. Também não adianta montar o aeroporto, e nós temos casos assim, aeroportos em São Paulo, nós temos mais de 100 aeroportos. Aí temos pouquíssimos aeroportos com voos regulares. Porque, mas a estrada é muito boa, a concessão, põe o voo regular e deixa a estrada. Vamos ver quem ganha na competição. Agora, a competição tem que ser equilibrada, né? Se a passagem custar 10 vezes, 100 vezes, ela não consegue fazer essa competição. Então, esse é o nosso desafio. O número de aeroportos, adaptar os que já existem, ampliar, colocar instrumentos, enfim, para que esses lugares possam ser em 3 fases. Primeira fase, são 28 aeroportos que foram escolhidos pela nossa Secretaria Nacional de Aviação, junto com as empresas de aviação, entenderam que são os aeroportos que têm mais capacidade de receber público, digamos, imediatamente. Se já houvesse o aeroporto funcionando regularmente, eles entendem que teria capacidade, porque já teve um dia, porque já tem um avião menor pousando ali e tem fluxo,
é uma região que tem densidade, enfim, ou então está economicamente em expansão, tem uma nova indústria sendo colocada. Então, nós identificamos esses 28. E é esse que nós estamos começando. Ontem mesmo eu autorizei aqui 14 milhões de reais para adaptação da pista lá de Serra Talhada, em Pernambuco, na entrada do Vale do Pajeú, que é uma região que fica no miolo do Pernambuco, uma região de 100 quilômetros ao redor de vários estados ali, da Paraíba e tal. Então, esse é um, por exemplo, como esse e outros que nós fizemos, Linhares e tantos outros que estamos fazendo, são os 28 primeiros. Na sequência deles, nós vamos para uma segunda rodada, que vai ter mais uns 50, 40 e poucos aeroportos, que são os aeroportos que nós entendemos que têm potencial e que as empresas ainda não enxergaram, mas nós aqui como governo já enxergamos o potencial que pode ter o voo regular, enfim. E, por fim, os últimos, evidentes, serão os aeroportos que nós chamamos de aeroportos solidários. São aeroportos que podem ou não podem ter, eventualmente, movimento, mas nós temos que estar lá porque faz parte do compromisso brasileiro de acessibilidade, de integração nacional, de soberania brasileira, nas divisas do Brasil, nas áreas da Amazônia, onde não se tem acesso, onde ambientalmente você não consegue fazer outros caminhos. É claro que uma pista de 1.500 metros você interliga uma região qualquer do país a qualquer lugar do mundo, isso faz uma tremenda diferença. Então, serão essas 3 fases de implantação. Muito bom. E é um desafio, claro, do ponto de vista de acessibilidade regional mesmo, na questão das distâncias, como você comentou. E um outro ponto muito, muito importante, previsto dentro do projeto Voa Brasil, é o barateamento das passagens para que a gente não tenha muito mais que apenas 10% dos CPFs tendo acesso à aviação. Como essa manobra, esse projeto, tende a impactar socialmente e economicamente todo o Brasil, Márcio? Olha, você sabe que voar é muito mais do que meio de transporte, né? Como a gente tem essa expressão no Brasil, que futebol é muito mais do que um esporte, né? É um motivo de integração nacional. O futebol vincula as pessoas, o futebol uniu o Brasil, enfim, quer dizer, tem um componente maior do que o próprio esporte no futebol, a paixão, enfim. A aviação, ela exerce um fascínio no homem há muitos anos, né? Nós temos a responsabilidade de sermos herdeiros de quem criou a história toda do Santos Dumont, né? Enfim, que, aliás, ainda hoje falamos sobre isso, porque nós autorizamos o aeroporto do Guarujá, lá em São Paulo, e a Infraero fará também a pedido da prefeitura, enfim, uma homenagem ao Santos Dumont, porque o Santos Dumont faleceu em Guarujá, e enfim, numa praça. Quer dizer, o fascínio que a aviação exerce e, ao mesmo tempo, essa sensação de orgulho. Quando uma cidade recebe um aeroporto, uma linha de fluxo corrente de aviação, a pessoa fala, olha, aqui na minha cidade agora tem avião, chega voo. Mesmo que ela não vá voar, aquilo mexe com a autoestima das pessoas, a possibilidade de poder voar. Agora, o presidente havia me pedido, Márcio, olha, arranja um jeito dessas passagens ficarem mais baratas. Nós sabemos qual é o jeito final. Você tem que baratear o combustível, você tem que tirar a parte da judicialização, você tem que facilitar alguns procedimentos, mexer em sistemas, mas a maneira mais rápida, evidentemente, é quando você associa, e o brasileiro sempre associa isso, mas quando eu vou no exterior, em outro lugar, eu vejo aquelas low costs, que vendem baratas, passagens, enfim. Então, todo mundo fala, vamos trazer low cost. Claro, nós podemos trazer, e nós incentivamos que outras empresas venham para o Brasil. Mas nós chamamos as empresas que já existem no Brasil, que são 3 grandes empresas, são robustas, são empresas respeitadas no mundo todo, que geram 40 mil empregos no Brasil qualificados, né? Dissemos, olha, não tem sentido a gente ir buscar outras empresas de fora se vocês têm, em algum período, vocês têm ociosidade nos assentos. Por que vocês não facilitam para a gente? Se vocês não facilitarem, nós vamos acabar encontrando alternativas. E eles, então, propuseram, olha, se for nos meses intermediários, março, abril, maio, um pedaço de junho, agosto, setembro, outubro, novembro,
em datas que não são de feriados, a gente realmente trabalha com 20%, 21% de ociosidade nos assentos. Então, se você nos ajudar, mas nós não queremos competir com quem já voa, né? Eles não querem, evidentemente, não teria sentido você vender a passagem para quem está acostumado a voar. Então, nós queremos são aqueles 90% que não voam. E aí tem um detalhe que o governo tem e que eles não têm, que criou essa confusão inicial, porque deu a sensação que a gente ia subsidiar a passagem. A passagem não será subsidiada. O que nós vamos dar é para eles uma informação que eles não têm, é quem não voou no último ano. Só nós temos essa informação. Porque cada empresa tem quem não voou na sua companhia. Eu tenho aqui, ó, o governo tem, quem não voou no Brasil todo. Então, a pessoa vai digitar no site, inicialmente, www.voabrasil, que ainda não está no ar, então, senão a pessoa já vai entrando aí para ver se... Mas a partir de agosto, na implantação, a pessoa vai entrar no site, depois, mais para frente, no aplicativo, vai digitar e vai colocar o CPF. Se a gente constatar que ela não voou nos últimos 12 meses, ela preencherá o primeiro requisito. E aí nós vamos preencher porque nós temos que implantar isso gradualmente. Porque você perceba a quantidade de pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando em mais de 1 milhão de passagens que podem ser adquiridas mensalmente. Então, se eu implantasse tudo ao mesmo tempo, poderia dar um overbooking aí de todo mundo, pessoas que nunca voaram. Então, nós faremos ela em implantação progressiva. A primeira fase da implantação, nós estamos propondo que seja feito, por exemplo, com aposentados e pensionistas. Faz um corte, aposentados e pensionistas que não voaram há 1 ano. Então, a digita. São milhões de pessoas. E cada um, como pode adquirir 4 pernas, 4 passagens, são 4 passagens de R$200. Ele vai adquirir, ele vai ser remetido para o aplicativo das companhias, que então direcionará para uma coisa bem mais fácil do que tem hoje na deles, no próprio aplicativo deles. A pessoa digita lá, o meu CPF é esse, e eu constato, ele é um aposentado ou pensionista, ele está vinculado a essa previdência, e ele não voa no último ano. E aí ele vai dizer, eu quero ir para, digamos, do Rio de Janeiro para Recife. E as empresas dirão, olha, eu tenho esse voo, aí a outra dirá, eu tenho aquele voo, e a pessoa faz a sua opção. Tem que estar limitado a esses R$200 cada uma das pernas, né? Então, e a pessoa vai poder falar, olha, vou eu e vai meu filho, vai eu e vai minha esposa, que é essa pessoa, alguém com algum vínculo para poder acompanhá-lo, eventualmente, porque também seria uma maneira que a gente tem de poder ampliar. Ainda vamos fazer essa primeira, digamos, métrica para sentir. E nós vamos também colaborar, porque nós temos que colocar nos aeroportos brasileiros pessoas que nós estamos selecionando para que essas pessoas também ajudem essas pessoas, porque muita gente nunca voou. A pessoa chega no aeroporto com o bilhete, como é que eu faço, aonde eu vou, quem sou eu? Então eu digo, olha, eu sou do programa Voa Brasil, posso te ajudar? O que você quer? Não, eu quero fazer o check-in, eu vou entrar por ali, por onde que eu passo, enfim. Nós queremos que as pessoas tenham essa facilidade, né? E ato contínuo a gente vai ampliando. Agora estamos naquela fase de conversar com os aeroportos, os concessionários, para ter um cashback também, para que as pessoas possam ter uma devolução de parte da taxa de embarque, para que ela consuma esse cashback, essa devolução da proporção que ele for devolvido, em alguma coisa no permissionário do próprio aeroporto, ou no transporte que chega no aeroporto. No fim, é girar uma página que estava negativa para uma página positiva. Para você ter uma ideia, do início dessa conversa, no começo do ano até agora, todas as empresas brasileiras, né, sem exceção, tiveram um tremendo aumento de valor das suas ações. As companhias voltaram a ter voos play. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde em quase todos os aeroportos. Então, muito da gestão pública não é só você governar do ponto de vista administrativo, é também você incentivar as empresas brasileiras a terem outras ideias. Se esses assentos já estavam vazios, né, se a pessoa vai ter que voar, vamos, então, dar plenitude com isso. Eu também ganho respaldo político e atividade da aviação para a gente falar, escuta, Petrobras, vamos agora avaliar bem, vamos tentar pensar em reduzir mais esse QAV para a gente poder ser mais competitivo ainda. E aí, quem sabe, nos aeroportos regionais ter outras alternativas. Eu tenho certeza que os parlamentares brasileiros,
cujos novos aeroportos vão sair, quando começar a chegar voo regular em vários estados do Brasil, os próprios parlamentares vão, olha, isso foi uma novidade importante, agora eu me sinto também à vontade para colocar emendas orçamentárias, para colocar novos aeroportos, para implementar novas regras. Então, é girar o lado positivo, né? Porque, embora a gente tenha, como eu disse, uma aviação muito robusta, segura, mundialmente falando, ela, como está limitada a um público muito específico, aqueles 10% que voam, a grande maioria fala, olha, para mim tanto faz, porque eu também não voo mesmo, entendeu? Então, isso não... Nós queremos essas pessoas. Nosso objetivo, ao final e ao cabo, aí seria assim, quando a gente faz a comparação com os Estados Unidos, como você fez, ou Europa, ela acaba sendo uma comparação um pouco injusta, porque, claro, que a nossa população não tem a condição econômica desses lugares. Mas há dois exemplos que eu gosto, que é Chile e a Colômbia, que são países que têm, economicamente, uma situação inferior à do Brasil. E lá, em média, as pessoas, o cidadão, voa 3 vezes mais do que no Brasil, tanto no Chile como na Colômbia. Ora, isso sim não faz sentido. Isso tem alguma coisa aí que não está casando. Nós vamos fazer casar se a gente conseguir dobrar o número de passageiros, né, de CPFs e triplicar o número de CPFs, nós vamos ter, por consequência, passagens mais baratas, mais acesso, enfim, as pessoas voando mais, que é o nosso objetivo final. Muito bom. Vamos juntos rumo à democratização da aviação. É algo que com certeza a gente também preza muito aqui no Instituto Brasileiro de Aviação e com certeza queremos participar de todo esse processo envolvendo todos os players dentro desse ramo, né? Sejam as empresas, sejam os usuários, os participantes ao longo de toda a cadeia de insumos, os órgãos públicos também. Acho que nesse sentido é muito legal ouvir a sua fala, porque vai muito em linha com aquilo que a gente acredita aqui dentro do Instituto, e é por isso que a gente todo ano continua fornecendo informações para o mercado de aviação continuar nesse sentido de desenvolvimento. Márcio, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo agradece muito também você compartilhar o seu conhecimento e as perspectivas que você tem para o mercado de aviação ao longo dos próximos anos. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e a gente volta a se falar em breve, eu espero. Legal. Grande abraço a vocês aí.